em que a Rhoda mata o Leroy queimado enquanto ele dormia na despensa e ela assiste o corpo dele queimar pedindo por socorro. Opa, aqui é o Will e vamos falar um pouquinho sobre o livro Menina Má. Seguinte, o vídeo vai funcionar assim. Eu vou contar a história do livro com spoilers, mas eu não vou narrar tudo em detalhes o que acontece. Eu vou deixar alguns espaços em aberto, algumas coisinhas para os curiosos irem atrás da história, claro. E também vai estar passando aqui um ou alguns desenhos que eu desenvolvi para estar como pano de fundo para esse vídeo. O que nos chama tanta atenção em assassinos em série? Será a sua frieza? Ou por que eles cometem crimes? O nível da violência que é cometido com as vítimas? Ou será que é a idade do assassino? Bom, nesse livro aqui, eu vou te falar. É tudo isso junto. Menina Má é um livro que foi lançado em 1954. Ele causou um grande rebuliço no público, já que foi o primeiro livro, ou um dos primeiros, a trazer uma criança assassina. O livro vai girar em torno da garotinha Rhoda. Ela tem 10 anos e apesar dela ser o foco da história e levar o nome do livro, ele vai ser praticamente todo narrado pela sua mãe, no ponto de vista da sua mãe, Christine. Outros personagens recorrentes na história também vão ser o zelador do condomínio, o Leroy, e outros vizinhos e amigos da Christine ali. Ela é uma mãe presente, carinhosa, ela é preocupada com a sua filha e ela sempre percebeu que a Rhoda era uma garotinha fria. Ela era distante, não suportava nenhum contato físico. Ela não era uma criança comum. De jeito nenhum. Não tinha nem a ingenuidade e nem a facilidade característica dessa idade. Ela era madura, ela se virava sozinha, ela se organizava numa rotina que ela ia de estudos, piano, ela lia livros, ela fazia brincadeiras sozinhas e tinha essa rotina quase como de uma adulta. Uma das coisas legais do livro é que é dito que as crianças não gostam da Rhoda, eles não suportam ficar perto dela, mas os adultos amam ela. Todo adulto que entra em contato com essa menina vai falar pra gente na história o quanto ela é agradável, o quanto ela é amorosa, atenciosa, o quanto ela é educada. Tudo isso junto, a Christine já sabia. Ela sabia que a filha dela era diferente, só que ela nunca nem ia imaginar que ela poderia ser uma assassina. O livro é escrito por William Mark, um ex-militar que participou da Primeira Guerra Mundial e ele largou a farda logo após a guerra acabar. Ele se dedicou à literatura e escreveu não um, nem dois, mas 6 livros e 4 compilações de conto. E, infelizmente, morreu um mês depois do lançamento do seu livro mais importante, O Menina Má. Com alguma suspeita sobre o comportamento da sua filha, atrelada a um acidente fatal que acontece no começo do livro, esse acidente vai girar em torno de um coleguinha da sala da Rhoda, é um garoto chamado Daigle. Ele foi encontrado perto de um cais enquanto a escola fazia um piquenique num lago. E essa descoberta, mais algumas provas que a Christine vai encontrando envolvendo a Rhoda nesse crime, vai fazer com que ela se interesse pelo tema de assassinos em série. Como que eles se comportam, como que eles matam e interagem socialmente. E a partir desse ponto, ela vai notar várias semelhanças neles com alguns comportamentos da filha, as já citadas antes, e também desejo por coisas materiais, ou até a busca incansável por saciar esses desejos, mesmo que isso custe a vida de alguém. A Christine não suporta assuntos de assassinato. Toda vez que o rádio começa a falar sobre uma notícia de crime ou que ela vai ver o jornal que tem alguma coisa relacionada a um acidente, ela sempre passa longe. Ela não suporta esses assuntos. Qualquer coisa choca essa mulher. E é interessantíssimo que durante a história ela vai ficando cada vez mais dessensibilizada a todas as notícias que ela começa a consumir. Porque ela está procurando nessas leituras incansáveis uma maneira de lidar com a própria filha. O que, que ela vai fazer com essa criança? A crueldade da Rhoda ela vem aos poucos na história. Não é um livro violento, não tem partes gráficas incrivelmente detalhadas, não é um livro sobre isso. A gente vai ter um vislumbre de um crime realmente sendo cometido ali só no final do livro. No começo, a gente vai ter a insistência bizarra da Rhoda em pegar a medalha do garotinho Daigle. O que acontece é o seguinte: esse garotinho ganhou uma competição na escola, um ou 2 dias anteriores ao crime, e a Rhoda não concordou que esse moleque ganhou a competição.
que ela era mais inteligente, que ela era superior e decidiu pegar essa medalha a todo custo desse moleque. E aí o que que ela faz? De tanto infernizar ele, ele acaba correndo para perto desse cais, longe dos professores e de todo mundo, e lá a Rhoda vai acertar ele, vai pegar a medalha e a hora que ele fala para ela, eu vou contar pros professor, ela percebe, você não devia ter falado isso. Ela empurra o moleque no lago e ele fica se segurando ali, meio que Scar e Mufasa. E aí ela tira a botinha dela e acerta na cabeça desse menino até ele cair na água e deixa ele lá. Ela vira as costas, esconde a medalha e vai embora. Tanto que é ela que vai falar mais tarde para os policiais, professores, procurarem perto do cais, porque ela fala: Eu vi ele indo pra lá. E aí, quando a Christine vai descobrir o que aconteceu e a própria Rhoda vai falar isso pra ela, falar isso pra gente, como que ela bateu nele e o empurrou, a nossa reação é a mesma da Christine. Fudeu! E agora? Porque até ali a Christine tinha uma esperança de que a filha dela não era uma assassina. Até ali ela tinha uma esperança mínima de que a Rhoda só era esquisita, só era diferente. Mas já era. A gente espera muito ansioso durante a leitura para quando essa mãe vai descobrir as atitudes da filha, o que, que ela vai fazer. E ali, basicamente, ela vai decidir ficar supervisionando a Rhoda até pensar numa solução. Falando um pouquinho das características dessa garota, elas são muito bem descritivas em vários e vários momentos, pelo ponto de vista da mãe ou de outros personagens. Por exemplo, em qualquer momento de suspeita que a mãe vai ter pela filha, a Rhoda vai agradar ela, vai beijar, vai falar frases de amor, vai tentar criar um afeto ali. E de tanto a Christine perceber que a filha dela faz isso em momentos em que ela fez alguma coisa errada ou quer alguma coisa, essa mãe já sabe que esses momentos de afeto não são sinceros. São só para conquistar algo ali. Enquanto a Christine está conversando com a diretora da escola, ela vai comentar que a Rhoda passou por um psicólogo da escola e esse cara falou que a Rhoda era a garota mais precoce que ele já tinha conhecido, que ela era calculista, que ela era astuta, ela era madura, até demais. Ela não tinha culpa, remorso e nem medo que geralmente crianças têm nessa idade. Ela era incapaz de demonstrar qualquer afeto sincero. Ela emulava o que ela via nas pessoas, ela aprendia observando como que ela ia conquistar uma pessoa, como que aquela pessoa gostava que lidassem com ela, se ela gostava de contato, se não. Inclusive, ela já foi expulsa com 6 anos de idade de uma outra escola por roubo. E aí o livro vai seguir as investigações da Christine, o contato dela com a filha, e aí o contato com outros personagens, alguns relevantes, outros nem tanto. Eu acho que o que mais é importante falar aqui é o Leroy, que é o zelador do condomínio que ela vive, essa galera toda do livro vive. Esse cara é um cu. Ele é desprezível, antipático e ele tem um prazer doentio em atormentar as crianças e as mães que moram nesse condomínio. Esse cara, ele vai tentar de todo jeito mexer com a Rhoda até no final, quando ele perceber a merda que ele tá fazendo. E aqui pra mim é o único ponto negativo do livro são os personagens secundários, não a personalidade deles, porque eles são bons, são interessantes. O problema é o jeito com que eles aparecem na história. O Leroy ele vai passar todos os momentos infernizando alguém, tendo pensamentos obscenos com as mulheres e tentando provocar a Honda. Inclusive, em um momento da história, dito pelo próprio Leroy, ele é apaixonado pela Rhoda. E todo esse jeito de infernizar essa garota não passa de um cortejo perverso. E isso acrescenta muito no personagem. É muito interessante. E a gente até pensa que tá se criando ali um antagonista para essa assassina. E a gente torce contra ele, mas também não torce a favor dela. O problema é que depois desses pensamentos, tudo se repete e fica muito cansativo. O livro vai dedicar boa parte dos pensamentos dele e em diálogos dele com a Rhoda, repetindo, e repetindo, e repetindo, e enfim. Outro exemplo é a amiga da Christine, a Mônica. Ela é uma amiga íntima, só que íntima até demais. Ao mesmo tempo que ela é uma amiga íntima e um ombro amigo para Christine, essa mulher é muito sem noção. Ela fica entrando na casa da Christine quando quer para fofocar, para conversar, mesmo que elas tenham essa dinâmica já, é um negócio muito indiscreto, é uma coisa muito
invasiva. E o pior é que toda essa fofoca que essa mulher vai trazer para essa Christine não leva a nada, é só uma conversa chata que o livro não resume, ele vai contar todos os detalhes. Bom, eu vou confessar que por mais que tenha algumas partes arrastadas, de modo geral, o livro ele funciona e ele funciona muito bem em nos apresentar uma história que não é de uma criança assassina e como ela pensa, age ou mata as pessoas. É uma história de uma mãe que descobre que a sua filha é uma assassina, já tendo matado uma pessoa antes do início do livro e que acabou de matar um garotinho. E se precisar ou se ela quiser, ela vai matar mais gente. A gente vai acompanhar pelas 272 páginas uma mãe sozinha, sem o marido, já que ele vive viajando para trabalho, tentando encontrar uma solução para o problema sem solução e totalmente desesperada, se degradando psicologicamente e fisicamente cada vez mais. Antes da Rhoda matar uma pessoa na frente da sua mãe, a Christine vai decidir cuidar dela. Não importa o que essa menina faça, elas são do mesmo sangue. Não importa o que o marido fale, elas são do mesmo sangue. Ela vai cuidar, ela ama a filha dela. Ela até se pergunta: se eu traísse a minha filha, eu não seria um monstro? E aí a gente chega no final do livro, em que a Rhoda mata o Leroy queimado enquanto ele dormia na despensa e ela assiste o corpo dele queimar, pedindo por socorro. E ali a Christine percebe que nada do que ela fizer vai salvar a si mesma ou a própria filha. Ela precisa colocar um fim na vida da Rhoda. Só que isso seria matar a si mesma também. Por fim, o livro tem um ritmo muito bom, a leitura é muito fluida, mesmo nos momentos repetitivos. A gente fica muito ansioso para saber o que vai acontecer com essa menina e com essa mãe e como que ela vai lidar com essa filha e se a Rhoda vai matar mais gente, o que vai acontecer. A gente pode ficar até revoltado com a Christine em alguns momentos, só que a gente precisa entender o lado dela. O que a gente faria se descobrisse que a nossa filha é uma assassina, que já matou duas pessoas e acabou de matar uma terceira? Como que a gente vai lidar com isso? Com o julgamento das pessoas à nossa volta, com o nosso próprio julgamento? Como que a gente vai viver? E é pensando nisso que a Christine decide tirar a própria vida, sem deixar nenhuma carta ou qualquer explicação para o marido ou os amigos, e também vai levar a Rhoda junto. O problema é que ela admite não conseguir fazer nenhum mal para sua filha e escolhe dar remédios para ela dormir. E depois disso, tarde da noite, ela dá um tiro na própria cabeça e morre. Mas ei, o livro não acaba aí não. Eu vou deixar uma ponta aberta para os curiosos para ir atrás do livro, já que eu deixei algumas coisas de lado também, que vão complementar ainda mais a leitura, alguns segredos e mistérios que tem na história. E também tem a opção de vocês verem o meu resumo de 1 minuto aqui no canal dessa obra, que ali sim tem o final. Espero que tenham gostado do desenho. Eu amei fazer esse trabalho em pixel art, amei fazer esse trabalho do livro e eu agradeço por terem ficado até aqui. Nos vemos numa próxima. Falou!